Bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está do outro lado, para ouvir a palavra de Deus, essa que nos traz vida e nos ensina, que nos corrige e nos exorta para nós termos uma vida abençoada por Deus, uma vida dirigida e guardada por Deus. Você é muito precioso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus vos ama, Jesus Cristo deu a vida por você e o Espírito Consolador está neste momento querendo mostrar para você que você pode ser feliz e ser abençoado. Porque o Consolador amado, o Espírito Santo de Deus, nos ensina e ele intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe que nós, muitas das vezes, não sabemos orar como convém, então ele leva os nossos rogos a Deus da forma que é necessário na adoração a Deus. Por isso, precisamos pedir ao Senhor que nos ensina a buscar o seu reino e nos ensina a orar como convém, né? Que Deus abençoe você nesta manhã. Estou aqui para falar de uma palavra, da qual talvez uma palavra até mesmo assim, que causa às vezes constrangimento, polêmica nos estudiosos e que procuram ser amantes da palavra de Deus, sobre predestinação. Um caminho muito assim, que uns levam para outros lados, mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa e o Espírito Santo nos clareia concernente a isso. É muito bom ter o Espírito Santo nos ensinando, nos clareando a nossa mente para nós falarmos aquilo que Deus permite e que Deus deseja. Então, predestinação. A palavra predestinação é ter o destino já predeterminado. Muitas pessoas até acham assim, eu fui destinado a isso e vou ficar desse jeito, e vou morrer desse jeito, e vou permanecer desse jeito. E eu quero dizer para você que Deus sempre preservou coisas boas para o homem. Já desde o início, no jardim do Éden, Deus coloca Adão e Eva ali no paraíso e dá-lhes uma, vamos assim, uma, um mandamento a eles, vamos dizer assim, que não eram para eles comerem do fruto do meio do jardim. Porém, o homem quis pagar para ver, ou o homem desobedeceu. O destino que Deus tinha dado a Adão e Eva era para eles ficarem ali no jardim para sempre. Deus queria isso, Deus permitiu isso para ver a escolha do homem. Se bem que Deus, na sua onisciência, já sabia que eles iriam falhar ou pecar. Porém, nós entendemos que Deus deu a oportunidade para eles escolherem. E nem tanto que nós vemos aí, né, que houve a desobediência e depois um começou a jogar culpa no outro, né? Um fala assim, ah, a serpente me enganou, o outro fala assim, ah, a mulher que o Senhor me deu, e até quis jogar culpa em Deus, né? Como se Deus fosse culpado. A culpa de todas as coisas que acontecem ao contrário da nossa vida é nossa mesmo, porque nós escolhemos. Então, aí você fala assim, mas eu fui predestinado a ter esse destino. Não, você não foi predestinado a ter esse destino. Eu confesso para você que até mesmo a palavra de Deus vai dizer para nós, no capítulo 14 de Isaías, que até mesmo o adversário das nossas almas, ele teve a sua oportunidade. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido da guarda do rei, e a palavra de Deus vai dizer lá em Isaías, que eu vou ler agora para você, Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão
e dirão: é este varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Você vê que até o adversário das nossas almas, ele era um querubim ungido, estrela, vamos dizer assim, como era a estrela da manhã, brilhava, brilhava. Hoje ele é trevas, hoje ele semeia tudo que não presta, mas ele quis, no seu interior, o orgulho subiu, quis ser mais do que Deus. Quantas pessoas hoje que não reverenciam a Deus, de repente têm uma forma trágica de partir para a eternidade, que não reconhece Deus porque são desobedientes. Tem muitos que estão por aí afora desacreditando de Deus e fazendo o que se acha, o que se dá. E depois escolhe coisas que ele não queria escolher. Muitas das vezes a pessoa colhe, vamos dizer assim, tempestade porque ele semeou. Ele fez isso. Então, aqui está mostrando bem claro que nem o adversário das nossas almas, ele não teve a sua chance de ser uma estrela, vamos assim, de Deus, um querubim ungido de Deus. Ele teve a chance, estava na mão dele, mas ele quis ser mais, subiu, vamos assim, a ambição. E hoje nós vemos muitas pessoas perdidas porque não lutam contra aquilo que está, vamos assim, oprimindo, fazendo com que busque coisas que não agradam a Deus, Então, quando a pessoa não luta contra essas dificuldades, logicamente que ela vai ceder. E ela cedendo, ela nunca vai ter vitória. Por que a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores? Está lá em Romanos 8:37. Porque somente Cristo, olha como que Deus é tão bom, a maravilha de Deus, que ainda que o homem se afastou de Deus, foi tirado do paraíso, desobedeceu, Deus ainda providenciou um meio para reconciliar o homem novamente a Deus, através do seu Filho, dando a vida por nós. Olha, Deus dando mais uma chance para o homem escolher. E o homem desacredita, ele não acredita que Jesus veio a esta terra, ele não acredita na palavra de Deus, ele acha mais fácil não acreditar nas coisas que estão ali diante e mostrando as confirmações que Deus existe. Tudo leva a mostrar para a gente. Eu, por exemplo, não consigo acrescentar para mim um segundo na minha vida, porque Deus me deu o fôlego de vida. E tem uma coisa, a gente vai olhando como que Deus é tão bom, que ele dá oportunidade para o homem, que ele dá oportunidade para viver nessa terra. A palavra de Deus em Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, através da desobediência, através do pecado, entrou a morte no mundo. Mas o Filho de Deus veio a essa terra, e nós estamos vendo aí a semana da Páscoa, né? E o Filho de Deus veio a essa terra, se fez homem, se humilhou como homem, vamos dizer assim, como a Bíblia diz, e habitou entre nós para nos reconciliar novamente, morrendo na cruz como cordeiro. E João Batista vai dizer assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele veio para resgatar novamente o mundo, para tirar você dessa dificuldade, desses problemas, para você ter, vamos assim, a chance novamente. Sabe como que nós entramos nas dificuldades, nos problemas? Por desobediência, por não reconhecer o Criador e Senhor das nossas almas, aquele que deu a vida. E a prova é que em Lucas 10:18, se eu não me engano, vai dizer assim, olha, que a palavra de Deus vai dizer, disse-lhes, o próprio Jesus dizendo, disse-lhes, eu vi Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, o desejo de Deus, ele nos deu ainda condições e poder para vencer o mal. Como que eu vou ter condições e poder para vencer o mal? Através do Filho de Deus, entregando a minha vida para ele cuidar de mim e fazendo a sua vontade e obedecendo a sua palavra. A palavra de Deus diz que quem crer em Jesus será salvo e quem não crer será condenado. É taxativo isso na nossa vida. Então nós precisamos tomar uma posição. Você quer ser abençoado? Você quer ter dias felizes?
começa a fazer coisas boas, começa a plantar coisas boas, começa a amar o seu semelhante, busca o reino de Deus, busca as coisas de Deus, acredite que Deus é Senhor de todas as coisas, porque Ele é. Você acreditando ou não, Ele é. E amanhã ou depois, se você pagar para ver, você vai ver coisas que você não queria ver, porque a palavra de Deus vai dizer assim. Então hoje eu estou falando para você que você não foi predestinado a ir por outro lado, vamos dizer assim, não vou falar nenhum nome, mas Deus predestinou você para a salvação, para fazer a vontade de Deus. Agora depende de você a escolha. Deus deixou a escolha para o homem. Esse é o livre-arbítrio, esse é o desejo de Deus, que nós escolhamos caminhos bons, que nós saiamos dos caminhos maus. E como sair dos caminhos maus? Pedir ao Senhor, entregar a vida ao Senhor e confiar e buscar dele a proteção, buscar dele a graça, buscar dele a misericórdia e entender que a palavra de Deus, ela nos dá o relato para nós termos um caminho de felicidade, da qual a palavra de Deus em Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a prova disso é que quando Jesus leva ali na cruz do Calvário o meu pecado e o seu da hora sexta à hora nona, a Bíblia diz que houve trevas, ou seja, Jesus estava carregando o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser libertos e livres. Crendo nele, nós seríamos ou somos libertos e livres para podermos ter uma vida abençoada e ir morar no céu. Precisamos crer, mas ele levou ali, e a prova está aqui em Isaías 59, 2, vai dizer que Deus não tem parte com a iniquidade, né? O que nos separa de Deus é os nossos pecados. Deus é santo e eu preciso andar em santidade. Por isso que há vamos assim, uma nova vida. Por isso que Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Por isso que Jesus pega lá no capítulo 3 de João, vai falando para Nicodemos, importa nascer de novo. E Nicodemos, como que eu posso nascer de novo, Senhor? Então, é esse novo nascimento, uma nova vida, uma nova história. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Deus quer escrever uma história abençoada para você. E Ele escreveu uma história abençoada. Depende de você colocar a sua vida em busca dessa história abençoada. Porque a parte minha eu vou ter que fazer, a parte sua você vai ter que fazer. Deus não vai fazer aquilo que está ao nosso, para nós fazermos, aquilo que foi para nós fazermos. Ele já fez a parte dele, ele deu para nós a liberdade de escolha. E essa liberdade eu e você precisamos escolher. Aqui nós vemos que a estrela da manhã, ou o querubim ungido de Deus, ele escolheu no orgulho querer ser mais do que Deus. Quanta gente nessa terra, meu amigo, que passa por cima de tudo e quer ser até mais do que Deus. E pode saber que eles vão ter um final trágico, um final infeliz, porque desacreditaram das coisas de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ainda em Isaías 53, se eu não me engano, fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se estendeu o braço do Senhor? E aí fala bem claro que ele era desprezado. Então nós precisamos entender isso. Não despreza Deus, não despreza Jesus, não despreza o Espírito Santo, não. As três pessoas da Trindade existem, alguém bate que não existe três pessoas da Trindade, mas pela palavra não existe Trindade na Bíblia, mas pela palavra que é escrita ou pelos pronunciamentos de Deus, como em Gênesis 1:26 vai dizer, façamos o homem, está no plural. Nós vamos pegar no batismo, quando Jesus fala assim, ide por todo mundo, ensinai, na Mateus 28, e fazeis discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos que o Espírito Santo se faz presente, como algumas seitas aí diz lá em Atos 1:8, diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E alguém tão mal informado, se existe virtude é porque existe pessoa, e se existe pessoa é porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então, entenda isso com muito carinho, que Deus te ama e Ele tem escolhido coisas boas para você. Ele não te predestinou para o mal e nem para perder a salvação. Muitas das vezes você vai olhar que você mesmo com seus próprios egoísmos ou com seu próprio orgulho e soberba, você escolhe o caminho errado, paga para ver e você vai ver. Então, infelizmente, Deus não tem culpa na sua escolha.
Deus deixou para você escolher. Lá na frente ele vai pedir, olha, eu te dei a oportunidade, o que você fez dela? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Ah, então aparta de mim porque eu não te conheço, eu te dei a oportunidade. Então Deus não é injusto, Deus é justo nas suas proezas, nas suas é, aquilo que ele faz de melhor para a gente, e a gente que não busca o melhor. Se você não buscar o melhor, meu filho, você vai ficar a pior. Infelizmente, você buscou a pior. Então, que Deus te abençoe para que você busque a melhor e seja abençoado por Deus. Então, todos nós fomos predestinados para a salvação, só entra no céu aquele que busca a vontade de Deus. Aquele que não busca a vontade de Deus vai para outro lugar, da qual a gente não gosta nem de falar. Que Deus te abençoe, não sei se você compreendeu isso. Se não compreendeu, procure ler na palavra de Deus, procura pedir para o Espírito Santo te clarear sua mente e você vai ver que é isto, né? Até o adversário das nossas almas, ele teve oportunidade, mas ele quis ser maior do que Deus. Tem muita gente querendo ser mais do que Deus e vai cair, porque Deus não vai permitir isso. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima quarta-feira abençoada por Deus. E eu sempre quero orar pedindo a Deus por você, meu amigo. E é o meu desejo que você vá bem, seja abençoado e escolha o bom caminho. Senhor Deus, propondo esta palavra, falando do teu amor, deixo clareado, Senhor, a mente dessas pessoas pelo teu Espírito, para que elas saibam que elas estão nesse momento passando por momentos de dificuldade, porque muitas das vezes têm colhido isso buscando da sua própria maneira e não buscando a Ti, mas que possa encontrar, Senhor, a felicidade através de Ti e que possa ser curado das suas enfermidades, possa ser abençoado e possa, Senhor, alcançar aquilo que a palavra nos diz, ao direito da salvação através do Teu Filho amado. Senhor, que nós possamos depositar nossa crença, nossa confiança no Teu Filho, nos ajuda na nossa fé, ajuda na nossa confiança e abençoa o meu amigo, minha amiga e meu irmão, que está a minha irmã, que está do outro lado, dando essa oportunidade para a gente esclarecer e falar do Teu amor. Senhor, venha abrir a mente e o entendimento nosso, para que cada dia nós possamos entender a Tua vontade e colocar em prática, em um nome de Jesus. Amém. A desobediência é perigosa, meu amigo. Então vamos obedecer a palavra de Deus e fazer dela, vamos assim, o nosso condutor da vida. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima quarta-feira. Eu desejo que te vá bem. E, se possível, inscreva no meu canal. Se não for possível, ore por mim para que eu possa chegar mais perto de Deus para te esclarecer melhor. Mas que Deus te abençoe e você tenha uma vida abençoada por Deus. Olha, te desejo, como a palavra de Deus diz, Jesus Cristo te dê saúde, te dê graça, prosperidade. O meu maior desejo é que você vá bem. Olha, você estando bem, eu fico contente. Deus te abençoe. Sabe que desse lado tem alguém que ama você e quer ver o melhor seu. Deus te abençoe em nome de Jesus.